Meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu preparei mais alguns exemplos aqui de questões de química para a gente aprender tudo sobre ciências. A gente vai continuar estudando os números quânticos. Nós já vimos duas aulas sobre esse assunto que eu vou deixar aqui nos cards do final desse vídeo. Já falamos sobre número quântico principal, número quântico secundário e hoje nós vamos estudar tudo sobre número quântico magnético. Vamos te ensinar como calcular o número quântico magnético de um elétron. Então a gente vai fazer duas questões diferentes e no fim desse vídeo você vai estar super craque nesse assunto. Fica comigo aí até o final. Vamos passo a passo que eu tenho certeza que você vai entender tudinho. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então a nossa questão diz o seguinte: no estado fundamental, o elétron de maior energia do átomo sódio 11 apresenta o número quântico magnético igual a... Então, está falando do sódio 11. Ele quer o elétron de maior energia. O elétron de maior energia vai ser aquele que vai estar mais externo, na camada mais externa do átomo. A gente já falou nas aulas anteriores da importância da camada mais externa, chamada também de camada de valência, porque é justamente com esses elétrons mais externos que um elétron se combina com o outro, que eles se juntam para fazer moléculas. Eles se juntam justamente quando os elétrons mais externos da eletrosfera de um se combinam com a eletrosfera, com a camada mais externa da eletrosfera do outro átomo. Então são nas camadas mais externas que os átomos se combinam com esses elétrons das camadas mais externas. Então é muito importante a gente conhecer os elétrons da camada mais externa. E o que é o número quântico magnético? A gente já viu então que o número quântico principal ele diz respeito em que camada está. A gente já viu o número quântico secundário, que ele diz em que subcamada está. E agora a gente está vendo o número quântico magnético. E o número quântico magnético ele vai te dizer em que orbital dentro daquela subcamada vai estar. Então o elétron ele vai estar num orbital ali dentro daquela subcamada. E é o número quântico magnético que vai nos ajudar a saber em que orbital ele está. E aí a gente tinha visto as subcamadas, SP, DF, que são os subníveis, né, que tem número quântico secundário L, 0, 1, 2, 3. A gente já viu isso na aula passada. E agora eu vou te dizer o seguinte, ó, que essas subcamadas, ó, nessa subcamada S a gente tem um orbital, na subcamada P a gente tem 3 orbitais, na subcamada D a gente tem 5 orbitais e na subcamada F nós temos 7 orbitais. Se você lembrar da aula passada, nós vimos que na subcamada S cabiam 2 elétrons, por isso era S2, que na subcamada P cabiam 6, por isso era P6, que na subcamada D cabiam 10, por isso era D10, e na subcamada F cabiam 14. Agora você vai entender como é que Agora você vai entender por que cabem 2, 6, 10, 14. Por quê? Porque na subcamada S, só tem um orbital. E dentro de um orbital só cabem 2 elétrons. Na P só tem 3 orbitais, cada um dos orbitais cabendo 3 elétrons. Na D temos 5 orbitais, cada um cabendo 2 elétrons. E na F nós temos 7 orbitais. Então, sempre no orbital cabem 2 elétrons. Olha que coisa. Então, agora você já entendeu por que são 2, 6, 10 e 14. Porque cada subcamada tem um número definido de orbitais. E cada orbital só cabem 2 elétrons. Então, beleza. Agora nós já vimos o que são os orbitais e já entendemos melhor as subcamadas. E aí, para dizer que orbital está, a gente tinha dado números para as camadas, que foi o número quântico principal. Também demos números para as subcamadas, que é o número quântico secundário. E agora nós vamos dar números para os orbitais. Que números que nós vamos dar? A gente não é muito criativo aqui não, tá? A gente vai dizer que é 0, 0, mais 1, menos 1. Por que é mais 1 menos 1? Olha só como a gente é criativo. Porque o L é 1, então ele varia de menos L até mais L. Como o número quântico é 1, o número quântico secundário é 1, vai do menos o número quântico secundário até mais o número quântico secundário. Então aqui, ó, como o número quântico secundário é 2, o que você acha? Que aqui vai ser menos 2 e vai variar até o mais 2. Aqui é menos 1, mais 1, 0. Aqui o número quântico secundário é 3, então vai do menos 3 até o mais 3. 0, mais 1, menos 1,
Menos 1 mais 2. E vamos dar um nomezinho para esses números que a gente colocou agora, né? Porque tudo até agora recebeu nome, né? O número quântico, vimos que o número quântico principal das camadas era o n, que variava de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O L, que a gente está vendo ali em cima, 0, 1, 2, 3, que são as subcamadas. E agora a gente está vendo o número quântico dos orbitais, que a gente vai chamar de número quântico magnético. E ele vai variar de menos L até mais L, onde L é justamente o número quântico secundário. Então, se a gente quer saber o número quântico magnético do elétron mais energético do sódio, a gente vai ter que fazer aquilo que a gente já viu na aula anterior. A gente vai ter que ver como é que é a distribuição dos elétrons do sódio. E aí você volta lá na aula anterior que a gente aprendeu uma coisa muito legal, que é a distribuição eletrônica usando o diagrama de Linus-Pauling, e é ele que a gente vai usar de novo. Tá aqui o diagrama de Linus-Pauling que a gente viu na última aula. E a gente aprendeu que ele serve para a gente posicionar os elétrons nas camadas, para a gente distribuir os elétrons nas camadas, e que a gente tem que ir seguindo essas setinhas aqui, né? Primeiro faz essa setinha, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa. Então aqui estão as camadas, e ele vai também, temos as subcamadas, subcamada S, subcamada P, subcamada D, subcamada F, e a gente vai então colocando os elétrons nessas subcamadas. Agora a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que fazer a distribuição, igual a gente fez no final da aula passada, a gente tem que fazer para o sódio. O sódio é sódio 11. Se ele tem número atômico 11, então já sabemos que o número atômico, que a gente viu há 2 aulas atrás, é o número de prótons. Mas que, regra geral, o átomo está equilibrado, então as cargas negativas e as positivas são iguais, então o número de elétrons é igual ao número de prótons, para ter carga negativa igual às cargas positivas. Então, se ele tem 11 prótons, ele tem que ter 11 elétrons. Então, vamos considerar que ele tem 11 elétrons e vamos lá. Vamos começar a fazer a distribuição dos elétrons na camada. Começamos, então, com um S2, colocando 2 elétrons aqui na primeira camada. Concluir essa setinha, vou colocar agora essa setinha aqui. Vou colocar 2 elétrons na segunda camada no subnível S. Então, já coloquei 2, 4, mas eu tenho que colocar 11. Então, agora eu vou seguindo a setinha. Fiz essa, agora eu vou para essa. 2p6, né? Então, eu vou colocar 6 elétrons no subnível P na segunda camada. Então, já coloquei 2, 4, mais 6, 10. Já coloquei 10. São 11, só falta 1. Quem é o próximo? Setinha, setinha. Fiz essa aqui, agora vou para 3S2. Só que, então, 3S2. Então, 2, 4, 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Ih, passou, né? Eu quero só 11. Então, vai ser 3S1. No subnível S, eu só vou colocar um elétron e eu completei 11. O que a gente acabou de ver do número quântico magnético? Que a gente, lá no subnível S, a gente está aqui ó, no subnível S, a gente vai colocar, a gente só tem um orbital, né? Então, a gente vai colocar um elétronzinho aqui, ó, 1. E acabou. Só temos esse elétron no subnível S da camada 3, e é só esse elétron mesmo. Se a gente só tem um orbital, que é o S, qual é o número quântico desse único orbital aqui da subcamada S? Número quântico 0. Então, chegamos à conclusão que o elétron mais externo do sódio tem número quântico magnético igual a 0. Por quê? Porque na camada S só tem um orbital, e quando só tem um orbital, convencionou-se que esse orbital receberia o número 0. Se tivesse mais orbitais, a gente distribuiria ele nesses orbitais aqui. Se tivesse, né, se tivesse outras subcamadas. Mas não tem, só tem essa aqui, então ele só pode estar no 0 mesmo. Agora, para a gente encerrar, qual seria o número quântico magnético do elétron mais externo do carbono 6? A gente faria a distribuição de novo, usando o diagrama de Linus-Pauling, né? Então, 1s2, 2s2, 2p, 2. Concluir 6 elétrons. Né? Se ele tem número atômico 6, então ele tem 6 prótons, 6 elétrons. Então, 2, 4, 6. Então, eu fui só seguindo o diagrama de Linus-Pauling. Coloquei 2 elétrons, depois mais 2 elétrons,
e depois mais 2 elétrons, parei aqui, completei os 6 elétrons. Para saber número quântico magnético, você sempre vai desenhar essas caixinhas aqui, esses orbitais, para você não errar. Então, como é que está aqui esse caso do carbono? Ó, a gente estava na camada 2. Na camada 2, a gente preencheu os 2 elétrons do subnível S, aí a gente foi começar a preencher o subnível P. Aí você, agora que vem o tchan, né? Como é que é? Você preenche assim e assim, ou você preenche assim e assim, ou você preenche assim e assim. Tem várias formas. E agora, qual delas é a correta? A correta, ela é dada pela regra de Hunt. O que diz a regra de Hunt? Que os elétrons eles preferem ficar sozinhos nos orbitais antes de se emparelharem. Então aqui eles já se emparelharam, já tem 2 no mesmo orbital. Mas aqui no P, antes deles se emparelharem, né, como a gente agora vai começar a preencher o P, eles preferem ficar sozinhos. Então primeiro eu vou colocar esse, depois eu vou colocar esse. Então, eles preferem ficar sozinhos, com spins paralelos, spin é esse sentido da setinha, antes deles se emparelharem. Então, antes deles fazerem isso aqui e ficarem juntos, não. A regra de Hunt diz que eles gostam mais de estar sozinhos no orbital. Então, como eu tenho que colocar 2 elétrons na subcamada P, eu vou colocar um nesse orbital e outro nesse. E o número quântico do mais energético, finalmente, vai ser o número quântico, vai ser esse aqui, né, que tem número quântico magnético 0. Então, ML, que é o número quântico magnético, vai ser igual a 0. Gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês aqui hoje. Eu espero que você tenha gostado da aula. Se gostou da aula, clica aí no like, clica no botão de se inscrever, dá uma olhadinha na nossa aula anterior para você pegar o conteúdo completo. Acho que esse foi um conteúdo muito legal, muito enriquecedor, vai te ajudar aí muito, com muitas questões e muitos concursos, muitas provas. Vai ser muito importante para você. Nos vemos em breve com mais vídeos. Tchau, tchau.